alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais um ano de busca de repertório sociocultural para aquela redação nota 1000 que você quer, que você deseja tanto, para conseguir aquela vaguinha de vestibular, aquela vaguinha naquela faculdade que você quer. Então vamos lá? Vamos iniciar o ano com uma obra fantástica. 1984. É o nome que George O'Neill deu a essa literatura distópica, que está tão próximo da realidade que nos assusta. Pois é, o grande irmão está de olho em você. Esta fala representa muito o que o livro vem a trazer, pois ele vai falar, vai tratar desse governo totalitário que tenta controlar e dominar a massa. Vamos falar um pouco sobre o autor? Eu gosto sempre de falar sobre o autor, porque eu gosto que vocês citem, né? Então, quem é George O'Neill? Primeiro, isso aí é um pseudônimo. Na verdade, o nome dele é Eric Arthur Blair. Ele nasceu na Índia, mas os seus pais são britânicos. Ele chegou a servir a polícia imperial indiana lá na Birmânia, na atual Mianmar. Depois ele passou um tempo em Paris, depois ele passou um tempo também na Inglaterra, onde ele viu a pobreza causada pela depressão. Nesse mesmo ano, ele casou com a esposa dele, Ellie. Depois ele foi servir a Guerra Civil Espanhola, acabou sendo baleado na garganta, voltou para a Inglaterra, foi trabalhar na BCC, pediu demissão e escreveu uma das maiores obras dele, que é A Revolução dos Bichos. Depois disso, a esposa dele veio a falecer, ele se isolou em uma ilha escocesa e morreu um ano depois de ter escrito, em 1984. Morreu de tuberculose, bem novinho, aos 46 anos. Algumas obras conhecidas dele aí, vai retratando esse passo a passo da vida dele. Então, nós temos aí, para mim, A Revolução dos Bichos é uma das obras bem interessantes, que merece vídeo aqui no nosso canal, porque ela vai tratar o que antecede 1984. Eu comecei com 1984, mas, na verdade, a Revolução dos Bichos viria antes, que é quando vem esse processo de dominação, né? É bem interessante, também merece um vídeo aqui. Mas vamos falar um pouco sobre essa literatura, sobre 1984? O que é que ela tem de interessante? Ela é chamada literatura distópica. O que seria isso? É o oposto da utopia. É tudo o que é contrário a esse mundo ideal, perfeito. Nós temos um livro chamado Utopia, de Thomas Morris, que todo mundo gosta bastante de citar nas redações, mas 1984 é o oposto. E aí vem junto com outros livros também bem conhecidos, Admirável Mundo Novo, o Conto de Aia, que recentemente ganhou uma série na Netflix. Então, assim, nós temos aí várias literaturas distópicas que vão trazer o quê? Uma visão aterrorizante de uma sociedade que é o oposto do perfeito. Sociedade onde é movida por ditaduras, por pobreza, tortura, opressão dos povos, controles de mente. E aí você vai ter um governo onde vai estar tentando dominar a massa. E nós teremos preocupações essenciais dos seres humanos. Como? Por quê? Porque nós temos essa falha nas restrições desses governos. E aí a gente vai para as consequências, que são futuros fictícios, mas que a gente tem visto que alguns pontos se aproximam da realidade, né? E essas literaturas mexem com o nosso medo, o medo do novo, da tecnologia, das mudanças sociais. Por isso que ela parece ser tão atual. Vamos falar um pouquinho dessa contextualização histórica em onde George O'Neill vivia. Nós temos ali anos que antecedem a Segunda Guerra Mundial, onde a gente vê toda aquela ameaça de bomba atômica, o surgimento, né, da ideia da bomba, da guerra, a emergência do stalinismo, aí vem também Hitler ali iniciando, né, todo aquele processo de controle da Alemanha. E nós temos uma União Soviética emergente. É bom deixar claro que George O'Neill ele acreditava no socialismo democrático, mas ele não acreditava nessa União Soviética, né? Porque a União Soviética tinha também um único partido, o que parecia também ditatorial. Então, ele já era bem contra isso e
O livro dele vai trazer detalhes que lembram todo esse momento. O pôster, né, de Stalin também lembra bastante ali aquela presença do grande irmão, deste controlador. George O'Neill ele já havia pintado esse quadro sombrio em Revolução dos Bichos, como eu disse no instante, onde os bichos vão se dividir e alguns vão tomar a dominação. É mais ou menos o que acontece com todos esses governos que vão tomando conta nesse período da Guerra Mundial. Vamos falar um pouquinho de 1984? Vamos falar um pouco do enredo. É claro, não vou dar spoilers, porque você tem que parar para ler, tá? Porque só assim você vai entender perfeitamente a história. Ela vai retratar uma sociedade totalitária, né? Onde nós teremos aí a dominação, a manipulação dos cidadãos por meio da propaganda. Gente, parece realidade, mas é ficção. E é um livro escrito lá em 1949. O que acontece? Nós temos um governo que transforma as verdades em mentira, em nome da manutenção do poder político. Teremos um protagonista chamado Winston Smith. Parece um nome comum, não é? E isso tem uma ideia por trás. Esse mundo ele é governado por uma elite. Depois do pós-guerra, depois da explosão da bomba atômica, sobraram poucas partes da Terra povoadas, que podiam ser povoadas, e esse nosso protagonista, ele vivia ali na Grã-Bretanha. E ele trabalhava, né, em um dos ministérios, a gente vai chegar lá nesse instante. Nós temos um mundo onde era habitado por uma elite controladora, onde a maior parte da população, 85% da população, era plore. E eles eram dominados por 4 ministérios, onde controlava tudo. Quais ministérios eram esses? O Ministério da Paz, que supervisionava a guerra, olha que paradoxo. O Ministério do Amor, que trabalha com o policiamento. Amor, policiamento. Nós temos o Ministério da Fartura, que controla a economia, incluindo o abastecimento da população. E o Ministério da Verdade, que lida com as notícias e com a educação das massas, vinculando propagandas para controlar o pensamento das pessoas. Esse era o quadro pintado, né, por George O'Neill nesse futuro. Nós temos um grande canal de controle, que era o chamado Nova Fala, onde o Ministério da Verdade conseguia dominar, manipular as pessoas a partir desse novo inglês. É muito interessante que o Ministério da Verdade é descrito no livro como uma enorme pirâmide. E ela tinha 3 slogans, né, do partido, que era guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Tudo muito paradoxo e, ao mesmo tempo, feito para intimidar e aterrorizar a população. Uma forma de controle, de dominação. Outra coisa muito importante sobre o Ministério da Verdade é que eles tentavam manobrar o passado. De que forma? Reescrevendo a história, revisando a história. E o nosso protagonista trabalhava no Ministério da Verdade fazendo isso, editando registros históricos e incinerando documentos originais, para que não restassem dúvidas sobre esse novo passado que o Ministério queria garantir para a população. Tem algo muito interessante que a gente pode citar sobre tudo isso, essa questão do governo que tudo vê, né? Nós temos uma rede de televisões, de câmaras de vigilância, microfones, que estão embutidos em todos os espaços, dentro das casas das pessoas, nos espaços públicos, onde era feito para espionar e bisbilhotar a população. Professora, isso parece muito com Black Mirror, parece muito com Big Brother Brasil, mas daí onde vem Big Brother Brasil. Ou vamos para o Big Brother, né? Vamos começar com o original, que foi feito lá para uma televisão holandesa, se eu não estou enganada.
E a ideia é essa, é uma casa extremamente controlada, onde temos todo um ambiente supervisionado por câmeras, por microfones, onde as pessoas, nada passa desapercebido. Essa é a grande ideia de 1984. Então, quando você assiste Big Brother, você está vendo uma versão moderna do livro de 1984. Voltando para o livro, esses equipamentos, eles eram administrados pela Polícia das Ideias, que vai supervisionar tudo para quê? Para manter a proteção do partido. No fim, o partido haveria de anunciar que 2 mais 2 são 5, e você seria obrigado a acreditar. Essa é uma também das frases do livro de 1984, que diz o seguinte: não importa o que você pense, o que você acredita, a sua individualidade. O que o partido diz é o que está certo. E é isso o que o partido, que Jorge O'Neill tenta ali o tempo todo, está questionando, essa manipulação, essa dominação das massas. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso protagonista, Winston Smith, a rebelião de um homem comum. Ele está engajado sozinho numa ação mortal. Por que uma ação mortal? Porque tudo isso que ele vem a fazer é algo extremamente, vamos dizer, irreversível. É algo que, quando ele conseguir, isso é o fim dele. Se ele for descoberto, é o fim dele. Porque ele está mostrando a sua individualidade, o que ele pensa. Por quê? Ele, como funcionário do Ministério da Verdade, ele conhecia o que estava sendo apagado, tá? Mas lá, no apartamento dele, dominado pelos instrumentos de controle, que no caso é a televisão, passa a fazer algo. O crime de autoexpressão. O que é que ele faz? O que é que ele está fazendo? Ele passa a escrever a sua própria história em um diário que, diga-se de passagem, de segunda mão, porque até então você mostrar a sua individualidade, mostrar a sua personalidade era então proibido, porque é mais difícil controlar as personalidades de forma individual. Se todo mundo é igual a todo mundo, é mais fácil a dominação. É esse o pensamento do governo, é esse o pensamento, né, do totalitarismo. E aí, nós temos aqui uma fala onde ele diz o seguinte, que era um fantasma solitário afirmando uma verdade de que ninguém jamais ouviria falar, porque ele sabia que ele era uma voz solitária, sozinha, distante. E aí vem a grande questão do seu sobrenome. Sobrenome ordinário. Smith para a Inglaterra o que vamos dizer Silva Santos para o Brasil. É um nome comum, um sobrenome comum. E aí, por que Jorge O'Neill escolhe este nome? Porque ele diz o seguinte, se cada Smith se rebelasse contra a sociedade, estaria aberto aí o caminho para a revolução. Porque é um nome comum, algo muito igual. Então, se cada pessoa se rebelasse, se levantasse, nós teríamos aí uma enorme revolução. Temos também, neste livro, o que eu acho bem interessante, é o inimigo do Estado. É o Emmanuel Godespain. Ele seria para o Estado, né, para o Estado do livro de 1984, o que Leon Trotsky foi para a União Soviética de Stalin. Então, assim, até a questão da caracterização, os dois são descritos como cavanhaque, né? O Trotsky usava cavanhaque, Jorge O'Neill colocou o personagem Emmanuel Godespain também de cavanhaque. E aí nós temos ele como inimigo do Estado, onde ele chega a escrever um livro, e o nosso Winston Smith encontra um livro, e esse livro é o livro de Emmanuel, onde é Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico. E quando você está lendo 1984, você encontra capítulos inteiros desse livro. Qual é a intenção de um livro dentro do livro? É de aproximar a mim, leitora, a essa história fascinante onde o Winston está se envolvendo, fazendo com que você se engaje nessa política, nessa revolução. Domínio da manipulação. Qual a ideia aí? Né? O Estado ele vai criar formas de manipular.
Ele vai conseguir manipular o cidadão, né? Então, assim, a escolha, o estilo de vida individuais, eles vão ser alvos do governo. Então, você não pode amar, você não pode casar, você não pode vestir roupa, você não pode mudar. Você tem que ser o que o Estado quer que você seja. E como é que o Estado faz isso? A partir de coação psicológica, física, utilizadas, né? Aí, o grande amor, né, de Wilson, que é Júlia, ela diz o seguinte: todo mundo sempre confessa, não tem como evitar. E aí eu me remeti a uma frase de uma música de Zé Ramalho, ele diz: na tortura toda a carne se trai. De fato. Então, essa questão de controlar, de dominar de todas as maneiras possíveis, até das mais, vamos dizer assim, cruéis, que é, no caso, a tortura. E é isso que o Estado tenta o tempo todo, manipular, dominar. Vamos lá. O que é que esse livro nos traz de atual, Bro? Como é que a gente pode utilizar esse livro? Em que temas nós podemos utilizar? Parece uma sinistra profecia, mas não é. Se nós pararmos para observar o cenário político atual brasileiro, mundial, nós podemos encontrar alguns traços do grande irmão em nossos governantes. Eu falo desde os Estados Unidos, até mesmo no Brasil. E a gente pode perceber isso, né? Então, qual é a grande questão, né? Risco de se permitir o excesso de controles àqueles que nos governam. É dar espaço para aqueles que nos governam poder tomar conta. É a vigilância maciça, sabe? É você saber que eles estão ali, dominando, controlando você. Tema de 2018, a gente vai ver na estante do Enem. Questão do controle de dados. É o Facebook vender os nossos dados. É ele ter controle de tudo aquilo que a gente pesquisa. Isso não deixa de ser manipulação. Nós temos um grande exemplo, a Black Mirror, que é o seriado. Ele tenta trazer esse futuro distópico que nos assusta. O próprio diretor disse que ia demorar para trazer novos episódios, porque a atualidade parecia tão distópica que chegava a assustar. Controle do cidadão, a partir das mídias sociais, onde tenta dominar, controlar todos, né? A perda da privacidade. E aí vem uma grande questão brasileira, as fake news. Quando você fala do Ministério da Verdade, onde ele tenta controlar toda a verdade sobre os acontecimentos, as fake news exercem esse mesmo poder. Ele tenta controlar e dominar. Nas últimas eleições, a gente viu o poder das fake news, onde conseguiu manipular toda a questão dos votos. O medo como arma de controle. E aí a gente vem agora para a questão da pandemia. A pandemia, o medo da vacina, o medo do isolamento, o medo de usar máscara, tudo isso está sendo passado. Então, isso não deixa de ser arma de controle. Vamos falar um pouco sobre as redações? Mas você não vai falar o resto da história? Não vou, não. Eu já disse que eu não vou contar os spoilers. Vocês vão lá e leiam o livro, tá bom? Indo para as redações, eu trouxe o tema de 2018, redação nota 1000, se eu não me engano o nome dele é Felipe, onde ele citou 1984. E ele diz assim: no livro 1984, George O'Neill é retratado um futuro distópico, em que o Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. E aí ele dá continuidade falando sobre todo esse controle, conteúdo midiático, e ele vai levar isso para a questão da redação, que falava da manipulação dos dados na internet. Ainda sobre esse tema, agora uma redação de internet que eu peguei, que diz assim: na obra 1984, George O'Neill retrata uma sociedade na qual a informação é manipulada e suprimida pelo poder doutrinador determinado pelo grande irmão. De maneira análoga à obra, o corpus societário contemporâneo é marcado pela manipulação de dados e alienação dos indivíduos, sobretudo no meio virtual. E aí ele dá a continuidade. Para encerrarmos, eu trago mais uma redação, só que agora com outro tema, com um tema bem atual. Cuidado com a saúde. A vacinação deve ser obrigatória? E aí nós temos, né? George O'Neill, em sua célebre obra, 1984, descreve uma distopia na qual os meios de comunicação são controlados e manipulados para garantir a alienação da população
frente a um governo totalitário. Entretanto, apesar de se tratar de uma ficção, o livro de George Orwell parece refletir em paz a realidade do século XXI. Em vez que, odienamente, muitos indivíduos se encontram alienados a mitos a respeito da vacinação, BRBD, e aí ele dá continuidade sobre o tema. Hoje a gente percebeu que esse livro ele pode sim ser tratado a diversos temas, basta a gente saber como trazer esse repertório sociocultural ao tema da redação. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva aí no meu canal, deixe seu like se você gostou. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e até a próxima.